Antes do vídeo começar, deixa eu te lembrar que essa é a segunda parte da série que eu tô trazendo pro canal, imaginando como seria um Bully 2. Se você não assistiu o episódio 0 desse projeto, deixa eu te situar. Eu basicamente tô criando conceitos visuais e jogando ideias do que seria uma sequência legal de Bully, na minha opinião. No episódio anterior, eu apresentei brevemente uma nova cidade, colégio e dei pequenos spoilers dos próximos vídeos, onde vou falar de enredo, gangues, etc. Lembrando que eu não tô produzindo um jogo, apenas imaginando e ilustrando. Eu falei isso umas 3 vezes no vídeo anterior, mas teve gente que ainda não entendeu. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a cidade de Hell Springs, sua origem, seus mitos, ambientação, estabelecimentos. Como dito no episódio anterior, Hell Springs é uma cidade que se encontra no estado de New England, nos Estados Unidos. Ela é uma cidade bem próxima de Bulworth, o que explica uma rivalidade entre os colégios. Como também mencionei no episódio de apresentação, uma coisa que mantém a cidade viva no Bully são suas lendas, lugares misteriosos e povo maluco. Embora o jogo traga muito humor e sarcasmo, ele também é lembrado por seu tom sombrio. Eu queria que a cidade de Hell Springs seguisse também esse conceito, por isso eu inventei um passado sombrio para a cidade que explica o motivo desse nome, Hell Springs. É triste que a gente não saiba uma história de origem para Bulworth, e por essas e outras eu quis inventar uma para Hell Springs. Então senta que lá vem história. No coração do estado de New England, erguia-se uma cidade conhecida como New England Springs. Alguns séculos atrás, porém, a comunidade foi brutalmente marcada pela tragédia. Um incêndio devastador varreu a cidade deixando para trás apenas cinzas. Centenas morreram, muitos ficaram feridos e a cidade foi transformada em pó. A notícia do desastre ecoou pelas cidades vizinhas e a imaginação e a inquietação do povo daquela época, com suas crenças e suas mentes mais primitivas, começou um boato que logo se transformou em lenda, de que New England Springs havia sido marcada por uma maldição infernal, e o próprio fogo que a consumiu era uma manifestação do diabo. Com as lendas, a cidade foi apelidada de Hell Springs, um nome sombrio que refletia as chamas que tomaram a cidade, e a suposta maldição que pairava sobre suas ruínas. O medo se espalhou pelas cidades vizinhas, e ninguém tinha coragem de pisar em Hell Springs. Com isso, a cidade foi abandonada de vez, deixada sob sua própria desgraça. À medida que as décadas passavam, as cidades vizinhas uniram-se, formando uma metrópole que isolou Hell Springs. Com as gerações se tornando cada vez menos ingênuas, a lenda da maldição começou a ser de fato interpretada apenas como um mito. No entanto, a cidade continuou sendo local de mistério, criando um folclore local e atraindo turistas curiosos em busca do sobrenatural. Com a popularidade que a metrópole conseguiu justamente pelo apelo da mitologia do local, o nome Hell Springs foi adotado pelo núcleo completo das cidades. Só que agora, menos como uma maldição temida e mais como uma atração intrigante. Até hoje, as sombras da tragédia ainda se estendem sobre a cidade, com populares que cresceram acreditando nos mitos passados de geração em geração e outros mais pé no chão que sabem que o sobrenatural não passou de uma lenda. De qualquer forma, alguns ainda dizem ouvir os gritos dos que foram carbonizados há séculos atrás. Sim, eu criei esse passado só para ter um motivo do nome da cidade, e também para a criação de lendas que seriam espalhadas pela cidade. Claro que o jogo não te contaria essa história tintim por tintim, até porque não teria nada a ver com o enredo do jogo em si, mas alguns personagens mencionariam coisas sobre ela, algumas referências à história seriam encontradas em lugares específicos e tal. As lendas do GTA San Andreas são um ponto super importante na popularização do jogo. Em Bully mesmo, várias lendas rondavam não só a cidade do jogo, mas também na imaginação dos jogadores, que criavam creepypastas e lendas falsas. A cidade de Hell Springs ter um passado sombrio assim seria um toque digno de Rockstar. Eu terminei a história justamente falando sobre gritos das vítimas que podem ser ouvidos, justamente porque seria muito massa imaginar que teria um lugar específico da cidade que, se você fosse em determinado horário, você poderia ouvir gritos. Tem algo mais lendas de 2008 do que isso? Achei legal que, mesmo antes de eu trazer a história de origem da cidade, um inscrito no primeiro vídeo já deduziu que teria um suposto demônio envolvido e deu uma ideia que eu achei muito fera. O @pãodequeijo9264, belo nome, rapaz, mencionou a ideia de ter um culto de alunos que tentassem invocar o demônio de Hell Springs. Eu achei essa ideia muito legal, justamente porque eu já consegui até visualizar. Os alunos góticos do colégio têm esse tal culto secreto. Em algum momento do jogo eles acham que eles realmente estão invocando o tal demônio que incendiou a cidade. Lembrando que na origem da cidade essa lenda é falsa. Daí eles pagam de mauzões e edges, mas quando alguma coisa começa a acontecer de errado na escola, eles acham que foi suposto demônio e começam a se borrar de medo. Isso seria a cara da Rockstar.
Imagina os adolescentes pagando de satanista e ao menor sinal de perigo eles ficam de chororô. Seria interessante até mesmo que o protagonista começasse a queimar livro, fazer tumulto só pro pessoal do culto achar que é o tal demônio de verdade. Seria uma missão engraçada, fala sério. Seria legal se na mitologia deles o incêndio do passado teria acontecido num ponto X da cidade e esse ponto sendo algum lugar específico do colégio nos tempos atuais, que seria onde esse grupo se reuniria. Que outro tipo de lenda que vocês acham que seria legal e se encaixaria na origem e no folclore dessa cidade? Comenta aí. Agora vamos parar de viajar um pouco e falar sobre a ambientação na cidade. Já chapei demais aqui. Como na história de origem, Hell Springs foi popularizada por causa do turismo misterioso, da cultura e tal, eu acho que seria legal se a população tivesse mantido uma arquitetura antiga na cidade. Como aquelas cidades históricas que até mesmo hoje em dia ainda mantêm um aspecto antigo, Hell Springs podia manter isso pelo mesmo contexto histórico. Como eu mencionei no vídeo anterior, a questão das redes sociais e tal, nesse meu projeto fictício o jogo se passaria nos dias de hoje, mas a cidade ter uma arquitetura antiga traria um tom maneiro. Na verdade, eu acho que seria bem legal dividir alguns municípios mais históricos com aparência antiga e outros que não são, com uma arquitetura mais atual. Como mesmo no próprio Bully original, que a cidade é dividida em vários distritos, nesse caso Hell Springs poderia ser assim. Os moradores de cada região seriam diferentes também, tanto em classe social quanto estilo, que nem no próprio Bully 1 mesmo. O jogo podia contar até com alguns turistas que aparecem pela cidade tirando foto e falando outros idiomas. Antes das lendas do passado que eu imaginei, eu tava tentando ser mais pé no chão e pensando em outro contexto que justificaria o nome, como águas termais na cidade, por exemplo. A presença de água quente natural podia justificar o Hell do nome, mas a internet me contou que no estado de New England isso seria impossível, porque precisaria de um vulcão inativo por perto. Droga, eu odeio geografia. A gente pode não ter um vulcão, mas a gente pode ter uma montanhona gigante, a lá GTA. Essa ideia foi dada por outro inscrito, o @justarandom69, e o contexto que ele deu foi muito maneiro, até também para se encaixar na questão da mitologia da cidade. Como ele disse, a gente vê direto referência a OVNI nos jogos da Rockstar. No Bully original mesmo tem um mendigão que é abduzido. A ideia dele é que um dos personagens mais nerds do jogo fosse total conspiracionista. Uma ideia maravilhosa, já que essas conspirações estão voltando com tudo aí na internet. Esse personagem ficaria falando sobre a existência de ETs e tal, e um dos montes no jogo poderia ser o alvo principal das histórias, talvez até envolvendo alguma missão secundária nele. Ele até menciona uma referência ao Russell do primeiro jogo, chamando a montanha de Monte Russell. O Russell realmente era uma montanha. Ele até falou sobre o possível retorno do mendigão, seria insano, cara. Nada tira da minha cabeça que o mendigão é o The Truth do GTA San Andreas. Pronto, Bully 2 podia confirmar isso. Agora, que tipo de estabelecimentos a gente podia encontrar pela cidade? Claro, alguns lugares são obrigatórios em jogos de mundo aberto, como loja de roupa, cabeleireiro. Alguns lugares interessantes que poderiam ter no jogo, além das lojas que seriam utilizadas para comprar recursos para o personagem, poderiam ser alguns lugares de entretenimento, como no GTAs, onde você pode assistir a um show, uma peça e coisas assim. Seria maneiro um lugar assim que o personagem não pudesse entrar por ser de menor, e em algum momento do jogo ele consegue um RG falso. No Bully original mesmo teria uma missão onde o Jimmy conseguiria um RG falso, mas ela foi descartada. Seria interessante reaproveitar essa ideia para desbloquear lugares novos no mapa. Que tal também uma feirinha onde ocorre uma festa local que celebra o folclore da cidade? Como eu disse, por conta do passado misterioso, a cidade de Hell Springs seria uma atração turística. Durante os fins de semana, podia ser montada uma feirinha em alguns lugares da cidade, onde os turistas e os moradores vão para curtir o fim de semana. Semelhante ao parque de diversões do Bully 1. Seria interessante trazer isso da feira cultural só acontecer nos fins de semana, porque faria o jogador se programar para fazer certas missões específicas que só ficariam disponíveis nesses dias. O jogo podia trazer mais coisas na cidade que só ficam disponíveis em alguns dias específicos. Outra coisa que uma cidade precisa são restaurantes, food trucks, cafeterias. Seria interessante o protagonista se curar ingerindo qualquer tipo de comida, diferente do Jimmy, que só tomava refrigerante. Com isso, o mapa podia ter diversos tipos de lugares para comprar comida, e cada tipo de comida podia regenerar um tanto diferente de vida. Algumas coisas podiam até mesmo ser armazenadas no inventário para comer depois, tipo salgadinhos e chocolates. Pensei até na possibilidade de ter um NPC específico que você encontra andando pelo mapa, que tá sempre vendendo doce para ajudar a pagar a escola. Toda escola tem essa pessoa. Seria interessante você estar no meio de uma missão precisando urgente de vida e ver passando pela rua o tal aluno vendendo os docinhos dele. Como no episódio anterior eu mencionei ter um grupo de alunos radicais, ativistas e tal, seria engraçado esse NPC ser um aluno vegano que vende doces veganos. Outra coisa, escolas de artes marciais. Assim como o CJ no GTA San Andreas pode aprender diferentes técnicas nas escolas de artes marciais, seria maneiro o protagonista do Bully 2 ter essa possibilidade também.
No Bully 1, a academia de boxe ajuda seu soco a ficar mais forte, mas não te ensina golpes novos. Nesse caso, a escola de artes marciais te ensinaria novos combos. E por falar em luta e tal, que tal um campo de paintball? Se eu não me engano, eu lembro de ter ouvido em algum lugar uma vez alguém dizendo que durante a produção do Bully 2 estava sendo cogitada a ideia do jogador ter uma arma de paintball. Inclusive, o @supermario9465 comentou sobre ter uma arma dessas no vídeo anterior. Seria irado demais usar uma arma dessas pela rua, além de poder também ir no campo de paintball e jogar algo como se fosse um tiroteio à la GTA. No caso, ficar jogando poderia aumentar sua precisão com a arma durante o jogo ou coisa assim. Eu ainda vou falar melhor sobre possíveis armas em um próximo vídeo, mas comenta aí que armas que você acha que seriam legais. Eu acho que um bumerangue seria bem maneiro também, cuspir bolinha de papel. Na cidade eu também poderia ter um parque. No caso, não um parque de diversões, mas sim um parque, com árvores, lagos e coisa para se fazer. Seria um lugar grande e maneiro de ser explorado. Inclusive, ele poderia ser cheio de carrinho de golfe que o jogador poderia usar para andar pelo parque e pela cidade também. Eu pensei até na possibilidade de, dentro do parque, ter uma área como se fosse um canto onde ficam uns animais presos para os visitantes verem. Daí o protagonista faz uma missão com os alunos radicais de abrir as jaulas e libertar os animais. Daí fica tudo caótico, gente correndo, macaco roubando criança. Tá, eu me empolguei. Cemitério. No Bully original a gente tem um cemitério, mas infelizmente muita gente nem sabe, já que nem tem missões lá. Com a adição de alunos góticos, o cemitério podia ser um ponto de encontro deles, o que podia render umas missões maneiras que envolvessem o lugar. Reformatório. Sempre me incomodou o fato de que o Jimmy, sendo pego 3 vezes pelos monitores, cumpre detenção, mas pelos policiais você pode ser pego quantas vezes sua vontade permitir e não acontece nada. Seria interessante um reformatório onde, se o protagonista é pego muitas vezes pela polícia, ele deve cumprir alguma pena. Inclusive, algumas missões podiam envolver esse reformatório. No meio do jogo, podia retornar para a escola um aluno que acabou de passar uns meses no reformatório por alguma merda que ele fez bem pesada, aí os outros alunos teriam medo desse cara. Acho um conceito legal. Fliperama. Seria maneiro não só para manter a tradição de ter minigames como no GTA San Andreas e no próprio Bully 1, mas também seria um bom ponto de encontro para os alunos nerds, que nem a loja de quadrinhos é no jogo original. No Fliperama podia até ter um laser tag, mas aí eu não sei, já que seria muito parecido com o campo de paintball. Sei lá, o que você acha? E que outros lugares podiam dar vida na cidade de Hell Springs? Outros pontos turísticos, coisas desse tipo? Comenta aí pra ver suas ideias. Quais outros mitos poderiam envolver a cidade? Agora que demos uma ambientação pro, entre aspas, jogo, no próximo episódio dessa série eu vou falar um pouco sobre o colégio de Hell Springs. Vou falar um pouco sobre aulas, a rotina da escola, coisas para se fazer lá dentro e etc. Lembrando mais uma vez que esse projeto não passa de uma coletânea de ideias para um Bully 2 e eu não tô desenvolvendo esse jogo. Obrigado a todo mundo que curtiu esse projeto, o apoio de vocês está sendo fera demais. E lembrando, se quiser uma arte sua, não necessariamente no estilo do Bully, mas em outros também, me dá um grito lá pelo meu Instagram. Até o próximo vídeo, um forte abraço.